Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol, boleiros raiz do meu Brasil. Eu sou Elias Júnior, formado em nada com pós-graduação em porra nenhuma, apaixonado por esse esporte, né? Venho por meio desta falar de mais um capítulo, de mais um rebaixamento do Botafogo, né? Botafogo e Santos e Botafogo. E não sei se vocês notaram, sentiram falta de alguma pessoa participando dos meus vídeos, sabe, assim. Sou eu. Ela tava sumida, mas tá aparecendo de novo, né, minha filha? Desde já pedindo para que não se esqueça de dar o like nos comentários e ative o sininho para receber as notificações. Isso aí, se inscreva no canal e nos ajude aí com esse trabalho, beleza? Tá bom? Dá o joinha! Isso aí, vamos pro conteúdo. Vamos lá, rapaziada, enfim, vamos de conteúdo agora. Ela tá me pedindo pra gravar um vídeo sozinho, cara, sozinha. Você imagina, né? Que não vai ficar. É melhor do que essa cara de babaca aqui na frente da câmera, né? Falando com vocês, mas enfim, né? Vamos de conteúdo, vamos falar de Santos e Botafogo, né? Respectivamente. Pedindo novamente o seu like, a sua inscrição no canal, tá? Para que você venha a nos ajudar aí. A gente criou um grupo, uma página no Facebook, um grupo também para que você possa opinar, né? Puxar assunto, enfim, abordar assuntos relacionados a futebol. Quem sabe não vir até pauta de vídeo aqui, a gente pode estar falando, né, no assunto, enfim, né, a ideia é realmente ser um espaço democrático. O link vai estar na descrição, tanto da página quanto do grupo do Facebook, onde você vai poder participar, opinar, criar tópicos, enfim, poder participar aí com a gente. Beleza? Vamos falar agora aqui de Botafogo em Santos, que assim, não dá para dizer que foi um monólogo, né? O Botafogo levou o perigo em dado momento, porque quem joga, deixa jogar, né? É uma velha máxima do futebol e que hoje foi bem presente. O Botafogo foi inferior nos 90 minutos e em nenhum momento mereceu a vitória. Porém, chegou a empatar o jogo, chegou a flertar com a vitória em alguns momentos muito isolados, onde a marcação do Santos falhou e no contra-ataque o Botafogo conseguiu levar algum perigo. Mas no geral o Santos foi muito superior. Cucabol funcionando aí, né, novamente, né, como o Mauro César descreveu já, né, o Cucabol funcionando. Vamos então falar do Botafogo, né, que jogou no 4-4-2 clássico, tá? Eu já pedia os botafoguenses que acompanham o canal, torcedores de outros clubes também que acompanham as minhas análises, eu já dizia que esse time do Botafogo deveria jogar no 4-4-2, muito porque os seus dois melhores atacantes são Babi e Pedro Raul. E como os homens de velocidade do Botafogo não funcionam, hoje o Kevin jogou e não funcionou de novo, né? O ideal seria você montar um esquema, um meio do campo congestionado, bem povoado, laterais soltos, para tentar alcançar esses dois. E foi isso, esses dois centroavantes. E foi isso que o Barroca tentou fazer. Só que Felipe Luiz, eu até acho o Felipe Luiz bom jogador, não acho ruim não. Vitor Luiz, até acho ele bom jogador, não acho ele mau jogador não. Porém, no apoio ele deixa um pouco a desejar, é um lateral mais de pegada na marcação. E o Kelvin não existe, né, gente? O Barroca chegou a substituir o Kelvin. Tudo bem que entrou o tal do Gustavo lá, que era pior do que o Kelvin ainda, mas pela madrugada. Enfim, e aí a gente entra num outro problema, e a gente vai entrar numa questão mais profunda, que é a questão do elenco. Como assim você tem dois centroavantes de área e você não tem ninguém para fazer essa jogada de fundo? Até tem, mas os jogadores não conseguem. O Kelvin jogou, aliás, tem o Kevin, que é o lateral, e o Kelvin, que jogou na meia direita hoje. O Bruno Nazário como meia esquerda, né? Duas linhas de 4, sem a bola, com a bola,
o time se posicionava todo para o 4-4-2, entendeu? Então, assim, a ideia do Barroca foi inteligente, era algo que eu pedia, mas que nitidamente não funciona pela fragilidade do elenco, pela fragilidade dos jogadores. Ok? O Santos já veio mais ousado. O Santos contra o Boca Juniors trabalhou com uma linha de 5 na defesa, né? Com um volante fazendo o terceiro zagueiro. Hoje não. Hoje o Santos trabalhou num 4-2-4. Tipo assim, perdeu o respeito pelo Botafogo mesmo. Não estamos jogando contra ninguém, então vamos para dentro. Claro que o Cuca não teve esse raciocínio, até porque o Cuca tem uma história de identificação forte com o Botafogo. Mas eu quero dizer que ele viu a fragilidade, pô, vou botar meu time para jogar. Então o Cuca jogou no 4-2-4. No 4-2-4. Só que o jogador que jogava entre as linhas era o Sandri, né? Sandri e Pituca eram os dois meio-campistas, né? Com Soteldo, Marinho e o Lucas, com uma movimentação muito grande entre eles três, invertendo posição o tempo todo, entendeu? O tempo todo invertendo posição. O Caio Jorge, que não funcionou, aliás, não tem funcionado, né? O Caio Jorge fez 5 gols na temporada, parece que 3 no mesmo jogo na Libertadores. É um atacante com uma importância muito mais tática do que propriamente técnica, né? Já eu chego lá. Vamos no passo a passo aqui pra gente não se enrolar, né? E rapidamente o Santos já faz o primeiro gol. O Sandri teve uma importância muito grande hoje, porque assim, o Sandri hoje fez aquele papel de jogador invisível, aquele cara que você não nota dentro do campo, mas que é importante para o conjunto funcionar. O que acontecia? Ele tinha movimentação intensa, né? Porque em tese o Santos não tem um meia de origem, né? O Soteldo começa escalado como meia, mas o Soteldo não é meia, o Soteldo é o extremo. Então o que ele faz? Ele colocou o Soteldo, o Lucas e o Marinho invertendo posição o tempo todo. Uma movimentação muito intensa. Essa movimentação geralmente chamando a subida dos laterais. Por isso entra a importância do Sandri. Porque o Pituca também avançava e entrava muito na área, tanto é que o Pituca inicia a jogada do gol do Soteldo. Só que, pô, todo mundo ataca, só vai ficar os dois zagueiros? Não. O Sandri, ele não funcionou como um terceiro zagueiro, mas ele ficava plantado na frente dos dois, justamente para cobrir as costas do lateral que sobe. Então assim, o Cuca foi inteligente e, sabendo da fragilidade técnica do Botafogo, ele foi para dentro, amigo. Foi para dentro, sem desenrolo. O Felipe Jonathan, se eu não me engano, que é o lateral esquerdo, subindo muito, né, quando o ataque era pelo setor esquerdo, e o Pará subindo muito quando o ataque era pelo setor direito. O Cuca agrediu o Botafogo o primeiro tempo inteiro. Tanto é que logo no início do jogo, eu nem tinha feito a leitura tática ainda, Soteldo faz um gol de muito recurso. Olha, rapaz, para nascer outro jogador igual o Soteldo na Venezuela, desse talento aí, vai levar uns 200 anos. É porque o Soteldo é muito baixinho, é muito pequeno, e futebol europeu tem um pouco de preconceito com isso. Se o Soteldo tivesse uma estatura melhor, ele não estava no Santos mais não. Nossa, como joga a bola esse baixolinho aí, o Soteldo. Repito, para nascer outro venezuelano bom de bola assim lá, meu irmão, vai demorar uns 200 anos. Porra, muito bom de bola o Soteldo, muito bom jogador. Pedro Raul mal demais. Os 2 primeiros lances do Pedro Raul no jogo são pavorosos. Tropeça na bola, cai, dá o tapa muito forte, sai com bola e tudo. Enfim, o Botafogo já começa tomando 1-0. Acho que era 2 ou 3 minutos de jogo, né? E aí a gente entra na questão de como é bom ver os times do Cuca jogar. Eu botei Santos aqui porque é o jogo do Santos, mas se você puxar lá atrás, gente, Botafogo de 2007, que não ganhou rigorosamente nada e deixou o Cuca até queimado como um técnico pé frio. Mas aquele Botafogo era uma delícia ver aquele Botafogo jogar. Um time com movimentação muito intensa,
O centroavante era o Dodô, mas o Dodô saía muito da área. O Zé Roberto, ao mesmo tempo que fazia meia, fazia a ponta direita. Você tinha o Jorge Henrique, que auxiliava o lateral esquerdo e também fazia a ponta esquerda e entrava na área para ser o segundo atacante do lado do Dodô. Enfim, os jogadores no time do Cuca têm 3, 4 funções cada um. É muito intenso. E isso é desde sempre. Desde sempre. Desde sempre, tá? Não é novidade nenhuma a gente ver os times do Cuca trabalhar assim, né? O microfone, o estádio tá sem torcida, ajuda nesse aspecto. O microfone flagrou o Barroca reclamando do time, fazendo o seguinte comentário: time preguiçoso da porra. Eu não entendo o porquê da preguiça. O salário tá em dia e o Botafogo é a lanterna do campeonato, né? Mas até o Barroca tá perdendo a paciência. E eu tô pra te dizer que com a disposição que os jogadores do Botafogo jogam, com a motivação, você pode botar o Guardiola ali que não dá jeito não, amigo. E reza a lenda que saiu no site tricolor que o Fluminense está interessado no Pedro Raul. Pelo amor de Deus, não faça isso, por favor, tá? Enfim, o Caio Alexandre, que é um jogador que eu muito critico, acho fraco, principalmente no quesito da marcação, mas tem certa qualidade no passe. E essa certa qualidade no passe funcionou, ele dá um passe entre as linhas, quebrando as linhas, sensacional. O Babi entra, né, na área e sofre o pênalti. Pedro Raul converte e o Botafogo vai para o vestiário com uma esperança de talvez vencer o jogo. Porém, o segundo tempo começa mais do mesmo. Ele mexe no time, né? Sai o Lucas e entra o Jobson com a função de encher o meio do campo. O Cuca abandona o 4-2-4, né? Ele abandona o 4-2-4 e ele trabalha basicamente da mesma forma. Uma linha de 4, o Sandri, né? O Jobson e o Pituca como 2 meias, encostando nos 3 atacantes, e nos 3 atacantes, que é Soteldo e Marinho, e o Caio Jorge. Soteldo e Marinho fazendo facão toda hora, e os laterais subindo. Ou seja, ele continuou agredindo do mesmo jeito, ele só povoou mais o meio do campo para se precaver do contra-ataque, que apesar de que o gol do Botafogo não foi de contra-ataque, mas as poucas jogadas de perigo do Botafogo foi em jogadas de contra-ataque, né? Então ele povoou o meio do campo com a ideia de congestionar o setor e dificultar o Botafogo fazer essa ligação e continuar pressionando, soltando o lateral e amassando o Botafogo no seu campo. Estratégia correta, o dono da casa, enfim, né? O Santos envolve o Botafogo até com facilidade. Não é difícil envolver o Botafogo, essa que é a realidade. Mas o Santos tem jogado tanta bola nos últimos tempos que eu nem vejo como um demérito do Botafogo ser envolvido pelo Santos, especificamente nessa partida, tá? Especificamente nessa partida. O Santos envolve o Botafogo completamente, e o nosso goleiro Loureiro, que agarrou no lugar do Diego Cavalieri, que se sentiu mal antes do jogo. Loureiro foi muito bem, agarrou muito bem, fez defesas importantes, intervenções significativas que poderiam ter transformado o jogo numa goleada. 2-1 foi um placar mentiroso, o Santos foi muito superior. O Santos estava insistindo muito no córner na primeira trave. Muita gente corneta, tem gente que acha um absurdo o córner na primeira trave, porque dá a entender que córner na primeira trave a meia altura, o jogador está batendo o córner errado. Não, era jogada ensaiada. O Cuca é inteligentíssimo, melhor técnico do futebol brasileiro. Inclusive eu quero fazer um vídeo falando sobre os 3 técnicos que estão nas finais das Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Se você quiser saber, né, desse vídeo, quando que ele será postado, se inscreve no canal, ativa o sininho e receba para receber a notificação, e aí você vai ficar sabendo do material relacionado a esses 3 treinadores, que para mim o Cuca é o melhor deles. Já adianto essa informação. Quando o córner não era batido na primeira trave, era batido de forma curta. No primeiro tempo,
O Santos bateu uns 4, 5 corner curtos, assim, em sequência. E os jogadores do Botafogo perdidos, sem saber o que fazer. Sensacional. Assim, não só pela limitação, era a surpresa. Zagueiro sobe pra área, você bate corner curto? Como assim? Né? E os jogadores do Botafogo conversando entre eles, tentando se entender, e o Santos dando sufoco no corner curto toda hora. Então, assim, o Santos deu uma aula hoje de parte tática, parte técnica, o time foi muito bem. Né? E aí vamos falar do Caio Jorge. O porquê que eu julgo o Caio Jorge um jogador mais tático do que técnico. Se vocês prestarem atenção, esse não é o primeiro jogo do Santos do Cuca que eu vejo. O Caio Jorge mal pega na bola, gente. O Caio Jorge é muito tímido. Talvez seja até bom jogador, deu um chute perigoso no primeiro tempo. Mas é muito tímido o Caio Jorge, muito tímido mesmo. E é um jogador que tem a sua importância tática. Por quê? Toda essa movimentação do ataque do Santos, né, depende de um centroavante segurando os dois zagueiros dentro da área. Isso limita a movimentação da zaga a acompanhar essa marcação. Porque se você tem um centroavante enfiado, obviamente que vai ter dois zagueiros. Esse centroavante vai prender dois. Isso facilita a movimentação dos meias para poder chegar e entrar na área com facilidade. Ou seja, o Caio Jorge está ali mais para prender zagueiro do que propriamente para jogar. E é por isso que o Cuca não abre a mão dele, mesmo ele não jogando rigorosamente nada. Tanto é que no segundo tempo ele tira o Caio Jorge, coloca um outro centroavante da base do Santos e o garoto faz o gol de cabeça e resolve o jogo. Entendeu? Então, assim, o Caio Jorge ele é um jogador muito tático e importante, assim como o menino Lucas também que saiu no intervalo. Não é um jogador do nível de Soteldo e Marinho, mas é um cara que pela mobilidade taticamente funciona pro Cuca e por isso tá jogando. Entendeu? O Bruno Marques, que foi quem entrou no Caio Jorge, faz o gol merecido, 2-1 Santos. E aí o Botafogo fica na roda. Santos manobra totalmente o jogo. Teve uma outra mexida interessante quando o jogo ainda estava 1-1, que o Cuca ele coloca o Jean Mota na vaga do Sandri. Ou seja, ele tira a proteção da frente da zaga. Ele quer ganhar o jogo. O Santos estava produzindo, só que o gol não saía. Ele coloca mais um jogador de tratos à bola, de criatividade no meio do campo, para fazer o gol, para ganhar o jogo. Então, assim, o Cuca deu aula hoje, mostrou como se deve jogar contra um time inferior, embora sejam duas instituições enormes. Hoje a gente sabe que a realidade do Botafogo é essa. Lanterna do campeonato, e o Cuca fez questão de ganhar esse jogo, não abriu mão dos 3 pontos em momento nenhum, até porque estava em casa, mas fica aí a análise desse jogo. Botafogo em último lugar, mas ainda tem chance, tá? Com 39 se salva. O Botafogo pode chegar a 47 pontos ainda, né? Os times de cima estão dando chance. É só acordar, Botafogo. Só que já tá ficando tarde demais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tamo junto.